Olá, me chamo Larissa Diniz e irei apresentar meu projeto de iniciação científica intitulado Desenvolvimento de complexos metálicos para a oxidação de fármacos e outros poluentes, sob a orientação da professora doutora Joyce Santa Malvina dos Santos. De forma introdutória, é necessário compreender que a química biomimética é um ramo da química que se inspira nos processos e sistemas biológicos para projetar novos materiais, reações químicas e dispositivos. O termo biomimética provém da palavra grega bios, que significa vida, e miméticos, que significa imitar. Nesse contexto, a química biomimética busca imitar ou replicar os processos químicos que ocorrem em organismos vivos com o objetivo de criar soluções úteis em campos como medicina, nanotecnologia, catálise e síntese de materiais. A catálise biomimética é um ramo específico da biomimética, que é uma abordagem que imita e ou se inspira em algumas características específicas de catalisadores biológicos. Nesse sentido, algumas características comumente imitadas são grupos catalíticos, grupos ligantes, efeitos hidrofóbicos e a utilização de nanoestruturas como catalisadores. Os materiais bioinspirados em complexos metálicos são substâncias projetadas com base em estruturas e propriedades observadas em complexos metálicos encontrados nos sistemas biológicos. Esses complexos, então, desempenham papéis cruciais nos processos biológicos, como a catálise, transporte de elétrons e armazenamento de oxigênio. Ao estudar e imitar essas estruturas, os cientistas podem criar materiais com propriedades específicas para diversas aplicações. Nesse contexto, certos catalisadores são amplamente reconhecidos e empregados na catálise biomimética, como é o caso das metaloporfirinas, que replica o sítio UAM presente no citocromo P450. Numa abordagem mais moderna, tem-se utilizado compostos que possuem atividade catalítica comparável a essas enzimas, porém de síntese facilitada, menor custo e maior aplicabilidade, como é o caso dos compostos Salem e os compostos Ciclan. Como o isolamento do P450 é difícil e caro, o uso dessas moléculas sintéticas pode ser uma ferramenta útil para estudos de produção de metabólitos de fármacos, pesticidas e outras moléculas. Este é um trabalho de revisão bibliográfica, cujos objetivos são realizar um estudo de prospecção bibliográfica dos artigos brasileiros publicados acerca da temática ao longo dos anos, utilizar palavras-chave sobre o tema para a realização de pesquisa nas bases de dados SciMago e Web of Science, avaliar a relevância prática dos artigos publicados, bem como a evolução da temática ao longo dos anos, identificar áreas com potencial para o desenvolvimento e aplicação no campo da saúde e avaliar e identificar novas aplicações da química biomimética. A metodologia deste trabalho consiste na prospecção bibliográfica acerca da temática realizada nas plataformas SciMago e Web of Science. Na plataforma SciMago foi pesquisado os termos Química Inorgânica e Biotecnologia, e na Web of Science foi pesquisado Chemistry and Biocatalysis, Chemistry and Biomimetic, Bioinorganic Chemistry e Biomimetic Catalysis. Pela plataforma SciMago foi analisada a evolução da quantidade de publicações brasileiras no âmbito da química inorgânica desde o ano de 1995 até 2024. Foi observado um aumento das quantidades de publicações ao longo desses anos, o que mostra a relevância desse assunto no meio acadêmico. O número de citações também foi crescendo, apenas sendo observado um decréscimo a partir do ano de 2020, e isso pode ser justificado pelo impacto da pandemia no conhecimento científico. O termo biotecnologia obteve um resultado semelhante, pois houve um aumento tanto na quantidade de publicações como de citações até o ano de 2020. A partir disso, houve um decréscimo. Isso também está relacionado à pandemia, pois foi um período de muitos desafios para se fazer ciência. A busca pelos termos Chemistry and Biocatalysis na Web of Science obteve 80 resultados, desde o ano de 1999 até 2023, sendo que os 3 artigos mais citados tiveram 1.336, 649 e 362 citações ao longo desses anos. Os termos Chemistry and Biomimetic obteve 33 resultados desde o ano de 1999 a 2023, e os 3 artigos mais citados tiveram 234, 218 e 135 citações. A busca pelo tópico Bioinorganic Chemistry obteve 46 resultados, e os artigos mais citados tiveram 61, 43 e 41 citações. A busca pelo termo Biomimetic Catalysis obteve 48 resultados, e seus artigos mais citados tiveram 226, 75 e 73 citações. Todos esses resultados mostram o avanço na aplicação da química biomimética ao longo dos anos, como também denotam as inovações, a aplicação de novas técnicas no ramo da química catalítica e a preocupação crescente com a química verde, objetivando minimizar danos ao meio ambiente. Os estudos de prospecção bibliográfica permitem visualizar um mapeamento do conhecimento existente em uma determinada área. Isso ajuda os pesquisadores a entender o estado atual da arte, observar os avanços e identificar lacunas no conhecimento que podem ser abordadas na sua própria pesquisa. Estudos nessa área favorecem o desenvolvimento de catalisadores inspirados em processos catalíticos naturais, buscando replicar as eficiências observadas em sistemas biológicos, assim como reproduzir a seletividade observadas na natureza com a versatilidade e a adaptabilidade dos materiais sintéticos.
Com estes estudos, nota-se o aprimoramento das técnicas dos catalisadores biomiméticos ao tornar a reação mais seletiva, operar em condições mais brandas, compatibilidade com o meio ambiente, inspiração para a inovação e aplicação em medicina. Essas são algumas referências utilizadas. E aqui fica o meu agradecimento à UFBA, ao PIBIC, ao Grupo de Pesquisa em Bioinorgânica e Catálise e ao Viva Química.